A paz de Cristo a todos vocês. Estamos de volta com o vídeo de número 4 e nesta videoaula nós iremos falar sobre as duas fases da vinda de Jesus Cristo. É importante que você tenha paciência ao acompanhar esta aula, porque ela exige de nós muita atenção para que a gente possa se situar no desfecho dos acontecimentos, pois muitas pessoas terminam fazendo muita confusão quando se prega a vinda de Jesus, pois eles misturam fatos e detalhes que ocorrerão e não faz, portanto, uma divisão, uma ordem daquilo que ocorre na primeira fase e aquilo que ocorrerá na segunda fase. Portanto, a vinda de Jesus Cristo, ela é compreendida por uma extensão de 7 anos. Entre o rapto e a manifestação pública. A vinda de Cristo se compreende por uma extensão de 7 anos entre o rapto, o arrebatamento e a manifestação pública, a sua vinda visível, quando todos os olhos da terra verão com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Queridos irmãos, queridos amigos, no rapto, somente a igreja participará. Somente a igreja subirá, irá embora e será um evento, como eu já estou lhes explicando, em duas fases, em 2 momentos. Pois bem, na primeira fase desta vinda de Jesus Cristo, ele virá para um povo apenas. Lembra do vídeo passado que eu falei sobre 3 tipos de povos em que Deus divide a raça humana? Os judeus, os gentios, os gregos ou todas as pessoas do planeta Terra e a igreja de Deus. Lembra disso? Pois bem, no arrebatamento, no rapto, ele virá para a igreja. Este acontecimento nós denominamos de arrebatamento. Esse fenômeno, este acontecimento, ele será oculto. Não terá aquela proporção visível como será na segunda fase. Jesus virá em segredo, em secreto, para seu povo. Glória a Deus. Será um momento quando milhões de
cristãos pelo universo inteiro, por todos os lugares que estiverem vivos nesta ocasião, desaparecerão. E isto a Bíblia chama de arrebatados. Estarão nos ares ao encontro do Senhor. No livro de João, no capítulo 14, o versículo 3, nós lemos: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus Cristo, escrita pelo evangelista João, o apóstolo do amor. Pois bem, você então entendeu aqui que esta primeira fase, ela é oculta, ela é particular e envolve apenas os cristãos, os professantes do cristianismo, que estiverem velando e esperando e aguardando o Senhor naquele dia. A segunda fase, que se dará 7 anos depois da primeira, Jesus virá não para a igreja, mas com a igreja nas nuvens. Isso é importante para você ordenar os acontecimentos e não pregar errado no púlpito. Virá com a igreja que foi arrebatada na primeira fase. Glória a Deus. Esta vinda de Jesus Cristo, esta segunda fase, será a manifestação pública, visível, quando todos verão o Senhor nas nuvens do céu. Será a sua revelação ao mundo. Será um momento em que todos visivelmente verão aquela glória excelsa, inédita nos ares. Glória ao Senhor. E neste dia, o próprio povo de Israel verá quando eles clamarem pelo seu Messias, clamarem pelo seu libertador. Lembra que Israel vai estar aqui na terra sob a fúria do anticristo, de Satanás e do falso profeta, através das nações sanguinárias, sofrendo a mais cruel dor. E Jesus aparecerá justamente para libertar Israel e estabelecer o seu glorioso reino na terra. Um reino temporal que tem princípio e tem fim, 1000 anos. Queridos irmãos e amigos, no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14, versículo 5, a palavra de Deus diz: Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Você percebeu? Santos aqui não se aplica apenas aos anjos, aos santos anjos, mas a todos os seguidores de Jesus Cristo, os crentes. E isto aqui, meus amados irmãos, estes santos aqui pode incluir também tantos os crentes quanto os anjos. Ambos acompanharão o Senhor nas nuvens.
Será festa ou não? Será motivo de glória ou não? Vale a pena a gente prosseguir nessa jornada, sofrendo as perseguições, as ameaças de um governo ditatorial, etc. Vale a pena, não é? Porque a nossa pátria não é aqui. Crente não tem medo de Lula, nem de Bolsonaro, nem de governo de ninguém. Porque o crente é um povo cuja pátria é o céu. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, o apóstolo São Paulo faz essa declaração. Ele diz que ele fortalecerá o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Com todos os seus santos. Você entendeu? Não é diferente do rapto? Pois bem, esses santos, esses cristãos aqui, evidentemente, são todos os crentes falecidos e os que estiverem vivos, todos eles já ressuscitados, glorificados, em um só rebanho, visivelmente com Jesus Cristo vindo para Israel, para implantar o governo em Israel, para julgar as nações sanguinárias e assim vivermos um período de paz na terra, que será a última dispensação de Deus. Meus irmãos, entre o arrebatamento e a manifestação pública, presta atenção nisso, entre o arrebatamento e a manifestação pública haverá um período. Haverá um período de 7 anos. Jesus arrebata a igreja, começa então o período da grande tribulação na terra, que será os 7 grandes dias de Deus. Dias difíceis, dias de penúria, dias de juízo, dias de purgar os pecados de Israel. Na terra acontecerá, portanto, a grande tribulação nesse período de 7 anos. Enquanto lá no céu a igreja passa por um período de 7 anos comemorando a grande festa da ceia, das bodas do Cordeiro de Deus. O período entre o rapto da igreja e a revelação pública de Jesus, portanto, é chamado de Semana de Anos, conforme Daniel 7 e o versículo 29. E há um estudo maravilhoso que depois vamos trazer também, que é os 7 anos, as 7 semanas de anos registrado no livro do profeta Daniel. Lá no capítulo 9, e o versículo de número 27, diz assim, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana. Não é 7 dias, é uma semana de anos, é 7 anos. Na linguagem profética, uma semana é que corresponde 7 anos. Uma semana de anos, não de dia. E a Bíblia continua dizendo, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrifício terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Eu apenas quero ficar com o termo semana de anos. Este personagem, que é o anticristo, nós abordaremos depois, para não repetir
assuntos e ficar enfadonho para você. Então, a expressão semana de anos é bíblica, está nas Escrituras. Nós não estamos aqui reproduzindo ideias de pessoas, de teólogos, mas são textos sagrados. Lá no livro de Gênesis 29 e 27, nós vimos uma experiência dessa natureza. Assim reza a palavra de Deus, olha. Deixe passar esta semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Aquela negociação entre Labão e Jacó pela filha mais nova, quando Labão colocou a filha mais velha no primeiro 7 anos de trabalho, na primeira semana de trabalho, e Jacó ficou decepcionado porque ele trabalhou uma semana de anos pela filha mais nova. Entendeste? Pois bem, Levítico no capítulo 25 e versículo de número 8 diz assim, ó: contem 7 semanas, contem 7 semanas de anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Portanto, semana de anos é bíblica. E quando se fala da escatologia bíblica, o sentido é o mesmo. São semanas proféticas. Os dias aqui pode sim significar anos, sem problema nenhum. Por isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 4, verso 6, tem uma referência muito clara, muito objetiva, muito importante, onde ele traz uma clareza muito grande para a gente entender essa questão de anos, semana de anos. Ele diz lá, terminando esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias, tempo que eu te determinei para você, um dia para cada ano. Ó Deus, ordenando a Ezequiel que fizesse ali um certo ritual, significando ali uma forma em que Deus esperaria para punir, restaurar, se resolver com o povo de Israel. Aí Deus, falando aqui, no final ele deixa bem claro, um dia para cada ano. E se ele não ia ficar 40 e poucos anos deitado de uma forma. Então Deus deu 40 dias, como diz aqui o texto assim, ó, deite sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá durante 40 dias. Imagina o cara ficar 40 anos. Deus sabe o que faz. Deus sabe trabalhar. Não devemos, portanto, irmãos, aqui, como muitas pessoas fazem, criar especulação. Aquele disse-me disse. Um colocando o seu parecer, outro. Não, a Bíblia é bem clara. É semana de anos, acabou. É 7 anos de grande tribulação. Você entendeu? Então nós não devemos fazer especulação quanto ao tempo de extensão entre o rapto da igreja e a revelação pública de Jesus. E até porque o seu primeiro advento, quanto tempo levou? Mais de 30 anos. Jesus nasceu, Maria concebeu a criança, foi apresentada no templo por Simeão, e o que ocorre depois? Ele sai de cena. Quando ele aparece depois? 12 anos mais tarde. Depois ele
aparece lá no batismo, com quase 30 anos. São questões bíblicas que você tem que entender como o livro de Mateus está narrando. E as profecias bíblicas têm que se entender não como você está lendo, porque ela tem uma simbologia, um sentido, e a gente, portanto, tem que ser devagar para não encher linguiça e falar besteira nos púlpitos das igrejas. Portanto, conforme diz a Bíblia, tudo isto aqui é um mistério de Deus. É um mistério a estar sendo revelado. Tudo que se fala sobre a escatologia é um mistério de Deus que vai se revelando no desfecho dos acontecimentos. Portanto, a Bíblia não nos dá o direito de estar especulando nada, apenas crendo naquilo que nós interessamos, o que é subir desta terra com Jesus Cristo, né? E falar as coisas corretas, porque tem crentes por aí que acham que o milênio não existe, que acham que Jesus não vai vir em glória, que não vai haver arrebatamento, e sai por aí falando em mistério com Deus, né? Então só será plenamente compreendido essa doutrina, conforme diz aqui, na marcha dos acontecimentos, no desenrolar dos fatos, entendeu? Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo fala assim, ó: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Paulo e a igreja da sua época aguardava o arrebatamento para os seus dias, porque Deus revelou a ele a doutrina, mas Deus nunca revelou para ninguém o tempo, o dia, a hora. Ninguém sabe. São propósito de Deus. E Deus é sábio naquilo que Ele faz. Por isso nós devemos fazer o quê? Esperar, amando a vinda do Senhor. Considerando, portanto, os distintos dias da manifestação de Cristo em sua primeira e segunda vinda, a gente chega a uma determinada conclusão. Lá em Belém, Jesus Cristo veio como o Messias e Salvador do mundo. Operou a obra do Calvário. Todos conhecemos a história da vida, morte e paixão de Jesus Cristo. Se deu em Belém. Beleza? Nos ares, nas nuvens do céu, ele virá como o noivo para a sua igreja. Primeira fase, oculta. Ninguém saberá. Quando o povo menos esperar, desapareceu um povo da terra. E no Monte das Oliveiras, como veremos posteriormente, ele virá como juiz e rei para julgar as nações e então estabelecer o seu governo de 1000 anos na terra. Se você pôr em ordem esses fatos, você não terá dificuldade de compreender. Belém, a vida de Cristo, conforme nós conhecemos dos evangelhos. Nos ares, o arrebatamento da igreja, primeira fase. 7 anos depois, a sua vinda pública, segunda fase, de um ato só. E no Monte das Oliveiras, quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai descer, e vai tocar seus pés no Monte das Oliveiras. Nessa época, então, ele vai julgar as nações que judiaram, que perseguiram, que maltrataram Israel. Para você que é genocida, Hitler e todo esse espírito diabólico fascista serão punidos severamente naquele dia. Hoje você pode perseguir a igreja,
perseguir o povo de Israel, perseguir quem você quiser, mas se cuide, porque o juízo de Deus está decretado para você. A qualquer momento, Deus te pega na curva, rapaz, tá bom? Cuidado com o que você fala e o que você faz está premeditando contra o povo de Deus no Brasil, principalmente, tá bom? Então, fica aqui esse estudo. Creio que fui bem claro, foi bem explanado. E depois, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Alguns detalhes sobre este assunto também. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus. Se você puder entrar lá no meu canal no YouTube e se inscrever, vai me ajudar muito, tá? Eu não ganho dinheiro com o YouTube, mas eu preciso de 1000 inscritos ali para me fazer vídeo ao vivo. Um forte abraço, fique com Deus.